vamos dedicar o shiur esta semana em memória de Zlati Bat Yaakov, se Deus quiser que tenha uma liata Neshama. Então, uma das coisas mais interessantes quando nós estudamos na Parashá desta semana, Parashat Shemot, que inicia também o livro de Shemot, que um dos decretos terríveis que o faraó, o rei do Egito, fez sobre o povo de Israel, conforme nós vemos, Kol haben Ailode e ora tashlichu, Cholavat techayun, todo menino que nascer será jogado no rio, e toda menina será dada vida. Hoje, através deste decreto tão terrível e, podemos dizer, sanguinário, Paró pediu de trazer o extermínio total sobre o povo de Israel. Por quê? Não tendo mais homens, automaticamente as mulheres casariam com os egípcios, e se as mulheres casariam com os egípcios, automaticamente seria uma, como chama? Uma nova situação, entre aspas, em relação a todos. Onde as mulheres passariam a ser egípcias e não teria mais, entre aspas, identidade judaica. Agora, para entender bem, para ir o sentido verdadeiro deste decreto, nós devemos frisar um pouquinho as palavras, ver, ser cauteloso e analisar bem as palavras que utilizou a Torá aqui. Depois de que Paró ordenou de jogar as crianças para o rio, ele ainda acrescenta, Bechol abat techayun, e toda menina darão vida. Onde surge aqui uma pergunta interessante. Aparentemente isso está demais. Se você vai matar todo menino, é óbvio que as meninas vão sobreviver, as meninas vão ter vida. Então, o que significa, o que se refere aqui a Torá quando nos diz Beim, ou quando nos diz antes, quando Hashem fala para as parteiras, perdão, Paró fala para as parteiras, Bechol abat techayun, todas as meninas vão dar vida, ou diz antes ainda, Bimbat ivachayá, quando vocês vão dar luz e vão ver que um menino joga no rio, uma menina vai viver. Então, enquanto que aos egípcios ele diz, todas as meninas vai dar vida. Ou seja, quando fala com as parteiras, utiliza expressão diferente. Se é menina, viverá. E para os egípcios ele fala, o Paró, que todas as meninas vocês vão dar vida. Peraí, não é que viverá por consequência, senão vocês vão dar vida. Ou seja, aqui tem uma orientação que o Paró está passando para os egípcios, que não passou para as parteiras. Então, qual a explicação disto? Está claro? Vocês acompanham o que estou falando? Ou preciso mencionar melhor os versículos, pessoal? Não, está claro. Como? Está claro. Inclusive, estudei isso hoje, sobre esse livro. Não isso que você está falando, mas sobre esse versículo. Tá bom. Então, a explicação sobre isto, toda menina, vocês darão vida, esta é uma lei, esse é o decreto. Paró está dizendo para o povo dele, se são filhos, meninos, homens, vocês vão exterminar fisicamente. E se são meninas, vocês vão dar vida no sentido espiritual, vão dar vida egípcia. Ou seja, vão aniquilar elas espiritualmente. Os meninos vamos matar fisicamente, mas as meninas arrancar delas a identidade. Ou seja, elas vão deixar de ser, entre aspas, meninas Yehudiot, e vão casar com egípcios e vão construir uma família egípcia, e se perde aqui toda a identidade, entre aspas, judia que possa existir. Então, na prática, vocês vão educar elas, mas com a concepção egípcia. Por isso que fala, as meninas darão vida. Vocês darão uma forma de vida, uma educação delas que é uma educação, entre aspas, alheia ao judaísmo, estranha, que seria a egípcia. E desta maneira, vocês vão estabelecer o tipo de vida, a vida que elas vão ter. Por isto, que é muito importante quando um pai manda a educação de seu filho, o tipo de educação que ele dá, a escola que ele dá. A escola não é simplesmente informação ou conhecimento.
a escola também tem um pouco de formação. E se vai dar uma formação contrária, diferente do que, entre aspas, a Torá nos ensina, você está ensinando uma vida totalmente alheia ao judaísmo. E este decreto é muito grave, não menos do que a exterminação física, certo? Como podemos entender simplesmente dos dois decretos que estão juntos. O decreto é todo menino será jogado no rio e toda menina será dada vida nela. Só que aqui tem um conceito mais grave ainda, mais delicado. Por quê? É muito pior a morte espiritual do que a morte física. Existe um conceito. Nós somos compostos de corpo e alma. Consequentemente, compostos de corpo e alma, o corpo, quando você mata, mata neste mundo. Mas a alma, quando você mata, mata deste mundo e do mundo vindouro também. O que é muito pior. Marco, você está levantando a mão, pode fazer a pergunta. Um pouco mais para frente, o faraó mudou a ordem, no caso lá das feitiçarias dele, mandou matar os meninos egípcios também. Não tem isso ou eu entendi errado? Não, não entendeu errado, mas isso não tem a ver com esse conceito. Aqui estamos estudando um outro conceito. Mas a minha pergunta é o seguinte: se ele mandou matar os meninos egípcios, como que eles iriam casar com as meninas judias? Se você estudou direito, presta atenção no Rashi, ele está dizendo, Rashi, que deveria matar os meninos egípcios nascidos nesse dia, só num dia, porque vieram os feiticeiros do Egito e falaram para o Paró, hoje nasceu o Redentor do povo de Israel e ele será castigado com as águas. Por isso que ele falou, e como não sabiam se o Redentor de Israel seria do seio do povo de Israel ou do outro povo, então, nesse dia, mata todos os meninos, para não correr risco. Entendi, só foi daquele dia. Exato. Vamos lá. Então, aqui, quando nós falamos que Paró pediu, a toda menina darão vida, surge uma pergunta. Que tipo de vida Paró queria que deem a estas meninas? Então, isso se está, de alguma maneira, insinuado no próprio decreto, quando diz os meninos jogarão no rio. Ou seja, como nós sabemos, o rio Nilo representava o que uma das ideologias do Egito, uma das teologias, melhor, era um deus, certo? Porque o rio Nilo, no Egito não chove, e o Nilo ele cresce, quando cresce transborda, quando transborda ele riega ele alimenta todas as bordas do rio, todas as margens. Então, um dos motivos para isto é que o Nilo ele é aquele que, como falamos, ele quando transbordava, ele alimentava, ele dava de beber para todas as terras por causa da falta de chuva. E este era o rio, na verdade, que era a fonte de vida, no sentido da fonte de Parnassá do Egito. E que falou Paró? Joga os meninos dentro deles. O sentido aqui simbólico, inclusive, se quisermos, o figurativo, é que também da própria tenra idade, Paró já manda subjugá-los, como se chama, sufocá-los, talvez, certo? As crianças dentro do assunto da preocupação da Parnassá, dos prazeres mundanos, das coisas deste mundo, que água, como está explicado na Kabbalah, e trazido no primeiro capítulo de Tânia, que as águas fazem crescer todo tipo de prazer. Certo? Então, a água que traz representa tudo isto. Então, sem dar a possibilidade de receber uma educação própria, como corresponde. E este era o decreto do Paró sobre as meninas. Sobre os meninos era uma morte física, sobre as meninas uma morte espiritual, cultural, conceitual. Então, isto daqui, na verdade, é uma lição muito atual também nos dias de hoje. Existe
aqueles que dizem que a primeira coisa que devemos é garantir o objetivo da criança, que seria o que dá para ele uma vida já organizada, uma vida estruturada. Tem que dar um ceder, uma organização, uma ordem. Primeiro que nada, tem que garantir que a criança tenha a capacidade de ganhar seu sustento. O sustento vem de Hashem. O sustento vem de Akadosh Baruch Hu. Ele que nos dá a brachá, a parnassá. Mas tem gente que diz, não, eu preciso primeiro que nada trabalhar, preciso ganhar meu sustento. Quando já estiver estabelecido e tudo mais, aí vou estudar a Torá. Errado. É importante, mas não é o primeiro. Na verdade, na primeira idade de ter a criança, já se procura uma escola, onde vai ter e se é bilíngue, quem vai ser os amigos, e como vai ser a capacitação da criança para poder enfrentar esse mundo desafiador no qual nós estamos vivendo hoje, que a perspectiva é que vai ser mais desafiador ainda. Então, simplesmente, como se o mais importante no mundo é ser um profissional ou ter uma profissão. E se não fosse por isto, não teria nenhuma condição de viver ou sobreviver sequer. Então, vem aqui uma grande lição. Nós devemos saber que a forma e o approach, a abordagem certa, que na verdade dá todo sentido, que é justamente contra aquilo que Paró falava aqui. Simplesmente aquele decreto terrível do Paró. Ele já não é de hoje em dia. Tem que garantir justamente esse futuro para as crianças. E isso daqui é uma tragédia. É isso que Paró queria ensinar naquele momento, e isso é terrível. É isso que não podemos permitir. A coisa mais importante, justamente de verdade, é poder propiciar para as crianças uma educação correta, uma educação certa. Então, simplesmente um conhecimento e uma sabedoria profunda em quê? Nos valores da nossa Sagrada Torá. Justamente são os valores judaicos verdadeiros e genuínos que fazem uma pessoa ser gente, ser uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma verdadeira pessoa, certo? Independentemente de tudo. E depois, a brachá, a parnassá vai vir da Kadosh Baruch Hu. Na verdade, nós sempre falamos, o Titanic foi construído por um grande profissional que estudou anos de carreira. E a Arca de Noé foi um mero aficionado. A Arca de Noé sobreviveu todo aquele dilúvio e o Titanic afundou na primeira viagem. Não conseguiu sequer chegar a seu primeiro destino. Assim também, nós devemos deixar claro, assim também vai crescer uma criança com raízes fortes, como diz o primeiro capítulo de Salmos. A pessoa deve ter raízes fortes. Quando você tem essas raízes, aí você cresce saudável, firme, e mesmo que venham todas as tempestades, não vão conseguir derrubar essa árvore. Por quê? Porque tem boas raízes, então conseguirá dar bons frutos. Já nos diz isso o rei David no primeiro capítulo de Salmos. Agora, enquanto que a preocupação com o seu futuro financeiro, econômico, etc., tem muito tempo para pensar nisto depois, e sobre isso, principalmente, está Kadosh Baruch Hu, aquele que, como nós dizemos, sano mefarnez lakol, aquele que alimenta e sustenta todas as criaturas. Hashem sustenta até uma formiga, até um mosquito, qualquer um. Então, na verdade, ele tem suficiente nos seus tesouros, nas suas arcas, para poder propiciar e dar a todos e cada um de nós todo aquilo que nós precisamos, parnassá, sustento, vida, saúde e bênçãos para todos, se Deus quiser, em abundância. O que nós devemos é não cair nessa tentação, nessa armadilha que nos apresenta a sociedade, que já parou, podemos dizer, foi um visionário nesse sentido, mas foi muito errado, muito perigoso. É isso que muitos pais hoje em dia, sem perceber, correm o mesmo risco. Que a gente possa ter isso bem claro
e se Deus quiser, merecermos todos uma bênção muito grande, que assim como nesta paraxá, de uma hora para outra, começa a paraxá, e eles eram a grande família, o grande povo que chegou ao Egito, e de uma hora para outra se tornaram escravos da nossa paraxá, também de uma hora para outra, isso nos mostra que também assim pode vir a redenção, a salvação, e se Deus quiser que possamos ser merecedores da grande salvação, como em breve nossos dias. Amém.